Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Stefano e vou, a partir de agora, fazer alguns vídeos para vocês tratando de alguns exercícios que caem comumente no Exame Nacional de Ensino Médio. Tá? Eu separei alguns exercícios de física do Enem de 2018, 2019, 2020. Particularmente, eu vou trabalhar com exercícios que tratam sobre eletricidade. Tá? Eu observei algumas questões que caíram sobre eletricidade nesses 3 últimos Enems, tá? E vou passar algumas resoluções aqui para vocês. Tá? Espero que vocês gostem também, que auxiliem vocês nos estudos aí para fazer esse exame nacional de ensino médio. Tá? Então vamos ao nosso primeiro exercício. O primeiro exercício ele vai tratar sobre resistores, tá? Vamos dar uma lida aqui nesse primeiro exercício. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente, tá? E este é o gráfico. Observem aqui que nós temos um gráfico com o eixo X correspondendo às correntes e o eixo Y correspondendo às tensões. Tensão dada em volts e corrente dada em ampere. Unidades usuais para tensão e corrente. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada por uma equação, e essa equação é V igual a 10i mais i ao quadrado. O gráfico da resistência elétrica R do resistor em função da corrente é, e aí você tem que observar aqui A, B, C, D e E, e observar quais desses gráficos corresponde ao gráfico que seria a da resistência deste novo tipo de material que o cientista aqui do problema está trabalhando. Tá? Primeiro, vamos observar aqui neste gráfico que essa resistência deste material não se trata de um condutor ômico. Tá? E aí, se vocês lembrarem lá do início de eletrodinâmica, quando a gente estuda eletrodinâmica e a gente começa a trabalhar com os resistores, vocês vão se lembrar que o condutor ômico é aquele que apresenta uma característica de resistência linear. Tá? Isso é uma característica do condutor ômico. O fato, primeiro a gente pode observar o gráfico e já perceber que não se trata de uma reta. Tá? Esses valores aqui que estão distribuídos nesse gráfico parecem muito mais uma curva do que uma reta, uma função quadrática, por exemplo. E de fato, se você observar a função da tensão que é dada no problema, não se trata mesmo de uma função linear. Então, só por este fator, você já conseguiria deduzir que não se trata de um condutor ômico. Tá? O fato deste condutor não ser ômico já nos colocaria numa posição em que poderíamos observar que a letra A e a letra B não poderiam ser respostas verdadeiras para este problema, uma vez que tanto na letra A quanto na letra B se tratam de resistências constantes, tá? Resistências constantes, que seriam características de um condutor ômico. Tá? Então, neste caso aqui, a gente já poderia observar que A e B não poderiam ser nossas respostas. Entretanto, a gente ainda não tem como dizer, antes de fazer mais verificações, qual seria a resposta correta. E a primeira verificação que vocês devem fazer, e eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito importante, não se esqueçam jamais da primeira lei de Ohm. Tá? A primeira lei de Ohm, ela vai nos auxiliar na maioria dos exercícios que vão cair no Enem. Tá? Eu sempre digo isso para todos os alunos. Não se esqueçam da primeira lei de Ohm. Tá bom? Primeira lei de Ohm
U igual a R vezes I. Tá? Essa é a primeira lei de Ohm. Tá, professor, aquele gráfico que aparece lá da resposta é um gráfico de resistência por corrente. Então, professor, o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer para encontrar uma resposta correta para este problema? Vocês vão observar o seguinte, que o exercício nos traz uma função para tensão. Vamos observar qual é. Essa função aqui, ó, V igual a 10i mais i ao quadrado. Eu vou anotar aqui, ó, V igual a 10i mais i ao quadrado, ok? Então a gente já tem uma informação importante aqui. O que eu desejo encontrar é um modo de encontrar uma função para resistência. Então, se eu isolar a resistência aqui, vocês vão perceber que quando eu coloco em evidência R nessa expressão aqui da lei de Ohm, eu fico com U sobre I, certo? Então, se agora eu observar que U é a tensão do meu dispositivo, ou a tensão que eu posso injetar sobre este material, e eu sei que tem uma função para essa tensão que obedece a esta equação, eu posso substituir este valor, 10i mais i ao quadrado, no lugar deste U, de tal forma que eu ficaria com R igual a 10i mais i ao quadrado dividido por i. Observem, eu peguei este valor aqui e agora estou substituindo em U. O valor da minha resistência, então, fica 10i dividido por i é 10. I ao quadrado dividido por i é i. Então, eu tenho aqui uma função para resistência que é R igual a 10 mais i. Então, pessoal, observem que agora eu tenho uma função para resistência que ela é função da corrente também. Então, eu poderia fazer algumas examinações aqui e eu poderia observar qual seria o valor dessa resistência para diferentes valores de corrente. Por exemplo, para I igual a 0, para I igual a 1, para I igual a 2 e para I igual a 3. Então, se eu fizer I igual a 0 nesta expressão aqui, eu vou ter R igual a 10 mais 0, porque I é igual a 0. Então, eu vou ter R igual a 10 ohms. Se eu fizer aqui I igual a 1, então eu vou ter R igual a 10 mais 1, ou seja, I é igual a 11 ohms. Se eu fizer R igual a 10 mais 2, eu vou ter R igual a 12 ohms. Se eu fizer I igual a 3, eu vou ter R igual a 10 mais 3. Então, eu vou ter 13 ohms. Ah, professor, por que você está fazendo isso? Porque agora eu quero construir um gráfico com vocês. Eu quero construir um gráfico de R por I, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o 0 está aqui, o 1 vai estar mais ou menos aqui, o 2 vai estar aqui e o 3 vai estar aqui, certo? E esses aqui são os valores de corrente que eu tenho. Eu vou ter também para eu vou ter para I igual a 0, o valor de 10 ohms para resistência, lembrando que neste caso é dado em ampere e a nossa resistência aqui é dada em ohms, tá? Então eu vou ter 10, para I igual a 1 eu vou ter 11, para I igual a 2 eu vou ter 12 e para I igual a 3 eu vou ter 13. Então, ó, para I igual a 0 eu vou ter um ponto bem aqui, né, em 10. Para I igual a 1 eu vou ter um ponto bem aqui em 11. Para I igual a 2 eu vou ter um outro ponto aqui em 12. E para I igual a 3, eu vou ter um outro ponto aqui em 13, mais ou menos. Então, eu tenho este gráfico aqui, tá? Percebam que este gráfico, sim, tá? Desde o início a gente já pode observar que trata-se de uma função linear para resistência, tá? Mas ele não pode ser um condutor ômico porque
o condutor ômico ele tem a característica de ter o seu valor constante. E este valor de resistência aqui, ele varia conforme você varia ao valor da sua corrente. Observem bem este gráfico, o ponto de intersecção entre o zero, né, que é o ponto em que a reta passa pelo eixo Y e pelo eixo X, tá? Esse ponto de intersecção é 10, isso aqui é muito importante porque vai nos auxiliar na resposta. Então vamos voltar aqui. Bom, vamos examinar a letra C. A A e a B a gente já deduziu que não pode ser a nossa resposta. A letra C, vocês podem observar que o I igual a 0 nos produz R igual a 0. No nosso cálculo a gente não viu isso, a gente viu que quando I é igual a 0, R é igual a 10. Então também não pode ser a letra C. Na letra D, a gente viu que quando I é igual a 0, R é igual a 10. Opa, então já temos aqui um indicativo que estamos perto da resposta ou possivelmente a resposta correta. Tá? A letra D, sim, ela tem todas as características que nós conseguimos averiguar na nossa resolução. O ponto de intersecção aqui está em 10, que é o nosso zero. É o ponto para I igual a 0, a resistência é igual a 10. E também trata-se de um gráfico com uma função linear. Tá? E aqui também, um gráfico com um ponto de intersecção entre os eixos no valor de I igual a 0 e R igual a 10. E também trata-se de uma função linear. Tá? Então, a resposta, por enquanto, correta é a letra D. E a letra E? A letra E não pode ser a nossa resposta correta, porque aqui, novamente, nós vamos ver que a função da resistência pela corrente está assumindo que o gráfico seja uma função não linear, ou que pode ser uma função quadrática aqui, por exemplo. Tá? Então, por não ser uma função, não se tratar de uma função linear, a letra E não pode ser a nossa resposta correta. Portanto, a resposta correta para este exercício é a letra D. Tá bom? É importante observar nesse exercício. Primeiro, o condutor é ômico? Não, não é ômico. Tá, se o condutor não é ômico, então a minha resistência ela tem que variar com a corrente. Eu tenho uma função que define os valores de resistência, de corrente ou de tensão para o meu experimento. Eu tenho V igual a 10I mais I ao quadrado. A partir dessa função V igual a 10I mais I ao quadrado, eu consigo produzir novas informações? Consigo a partir do momento que eu uso a primeira lei de Ohm, tá? Tal qual nós fizemos aqui. Se eu usar a primeira lei de Ohm e isolar a resistência, eu consigo substituir o V, que aparece lá no meu exercício, no lugar desse U, e consigo achar uma expressão, uma função matemática para R. A partir dessa função matemática que eu encontrei para R, eu consigo averiguar qual é a resposta correta. Este exercício, pessoal, é um exercício que tem um grau de dificuldade médio, porque o aluno deveria estar bem antenado para que ele conseguisse enxergar que ele poderia tirar informações a partir do gráfico que já lhe é dado e também a partir da função que lhe é dada no problema. Observem também que nós usamos apenas uma equação simples e conhecimentos básicos de construção de gráficos, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!